Boa noite. Eu estou ligando aqui no Instagram. Pronto, tudo certo. Boa noite, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse episódio, que é o quarto episódio do programa Viver da Psicologia Clínica, que é um programa que a gente ajuda você a acelerar o seu processo, o seu faturamento e chegar aos 10 mil por mês com a psicologia clínica. Hoje é a terceira live de uma sequência de 10 para aquecimento do evento Psi 10K, e onde nós vamos te ensinar nessa live de hoje os passos para o seu crescimento na psicologia clínica. Bom, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aqui no nosso perfil, aproveita e já segue para você não perder nenhum episódio dessa semana de aquecimento para o evento Psi 10K. Meu nome é Josane, eu sou psicóloga. Oi, pessoal, Boa noite. Meu nome é Guilherme, eu também sou psicólogo clínico. E o tema de hoje é como criar um consultório de psicologia de sucesso. Para você ter um consultório que dê dinheiro, que é o sonho de praticamente todos os psicólogos, só aqueles que realmente querem trabalhar por amor, você precisa ter o quê? Você precisa ter clientes, você precisa ter pacientes. Qualquer paciente, Guilherme? Não. Aquele paciente que a gente considera ser o paciente certo. E nós vamos mostrar para você aqui durante essa live o que é esse paciente certo. É o paciente que te dá sucesso no seu consultório. É o paciente que traz dinheiro para você no consultório. É aquele paciente que você consegue fazer um trabalho onde você sabe que a sua terapia está funcionando de fato, E não aquela enrolação que parece mais um bate-papo. Essa live, ela é uma complementação, das duas primeiras lives, onde começou as lives de aquecimento, que foi na segunda-feira, Hoje é quarta-feira. Então, ela vai trazer mais conteúdo para você saber como é que você chega no consultório de sucesso. E para criar um consultório de sucesso, você precisa atrair mais pacientes para o seu consultório, O que é esse sucesso profissional? É muito relativo, porque cada um tem alcançar um objetivo diferente, O sucesso, ele tem um significado diferente para cada pessoa. E o seu consultório de sucesso, você precisa ter pacientes que pagam um valor justo e você precisa seguir alguns passos que a gente vai te ensinar nessa live. São 12 passos para você implementar aí no seu consultório. Nós vamos aprofundar, Como o Guilherme disse, a gente vai complementar as outras lives e cada live a gente vai aprofundar mais um pouquinho para que você tenha o seu consultório de sucesso e que você tenha esse faturamento aí de 10 mil ou mais, no seu consultório. O primeiro passo é você conhecer o seu público-alvo. Eu sei que você já ouviu, eu tenho que escolher um nicho, eu tenho que escolher um público. A gente já falou várias vezes em vários conteúdos aqui na nossa rede social. Mas será que realmente você conhece esse público? Você já definiu? Você detalhou quem é a persona desse público que você quer atender? Então, vamos aprender agora. Nós vamos aqui entrar em cada passo para que você consiga detalhar o seu público, a sua persona aí do público que você quer alcançar. Então, a primeira coisa é você identificar sexo, idade, onde essa pessoa vive, o que ela faz da vida, se é de um público específico, de uma profissão, ou se são mães, pais, se tem filhos, se a religião for relevante aí para o seu nicho, qual é a religião, Quanto mais detalhado você for, quanto mais específico sobre esse público, maior é a chance de você gerar conteúdo que atraia esse público que você quer alcançar. Então, o primeiro ponto é você, por exemplo, escolher um nicho. Eu vou dar um exemplo aqui, que não é o meu nicho, não é o nicho do Guilherme, mas eu escolhi um nicho para detalhar como você faz isso, como você define isso aí no seu nicho de atuação. Depois você transforma ele para o seu público específico. Por exemplo, eu escolhi um nicho de mulheres vítimas de relacionamento abusivo. E aí, o que você precisa colocar? Espera aí só um pouquinho. Esse nicho, na sua rede social, você vai colocar assim,
eu ajudo mulheres vítimas de relacionamento abusivo a resgatarem a sua autoestima. Sempre qual é o público, qual é o objetivo específico desse público e o que você quer ajudar, né? Qual é o problema dessa mulher? Então, essa é você resgatar a autoestima. Qual é a persona? Vamos definir a persona dessa mulher vítima de relacionamento abusivo. São mulheres adultas, com certeza, né? E aí, que idade que poderia ter esse público? Entre 20 e 40 anos, que expande um público maior, né? Se você delimitar muito, fica mais restrito, então pode ampliar essa idade, que tenham passado por algum tipo de relacionamento abusivo e com dificuldades de se relacionar novamente. Quanto mais você detalhar, você viu que quando você vai pensando nesse público, mais detalhado fica. E essas pessoas, o que elas podem passar? Podem ter ansiedade, depressão, sintomas como sintomas de trauma, né, dessa violência que elas vivenciaram, pode apresentar baixa autoestima, pode ter, às vezes, ela ficar isolada. Então, tudo isso vai te ajudar a elaborar um conteúdo para alcançar esse público. O próximo ponto é compreensão das necessidades específicas desse público. Quais são as dores que essa pessoa passa? A gente detalhou um pouco esse público, a persona, e agora a gente vai detalhar quais são os problemas enfrentados por essa pessoa. E aí você pode especificar no sentido de quais são os medos que essa pessoa passa. Eu detalhei aqui um pouco, tirei alguns medos que eu acredito que esse público vivencia, que é medo de se relacionar, e aí você vai colocando aí em uma lista de problemas que essa pessoa vivencia. Escrever mesmo. Escreve, faz uma lista aí, deixa um rascunho, e sempre que você lembrar, essa lista pode ser renovada. Ou às vezes surge uma demanda diferente dentro desse público, você vai lá e acrescenta. Um outro medo é ficar ansiosa só de sair de casa, pode ser um problema que ela vivencia. Não consegue se aproximar de homens que estejam interessados nela. Não consegue se relacionar de forma séria. Não consegue ter uma vida social normal. A pessoa se isola. Não acredita que é capaz de conquistar alguém que vale a pena. Não acredita em relacionamento saudável. Olha, só um pouquinho que eu pensei para planejar sobre essa persona, já surgiu esse tanto de temas. E pode ser também os desejos desse público. O que ele quer alcançar? Né? Lá na biografia eu coloquei que querem resgatar a autoestima, mas elas podem desejar tantas outras coisas, né? Ter um relacionamento saudável, acreditar novamente no amor, construir uma família, que muitas nem acreditam ser capaz de se relacionar novamente, ter filhos, construir uma família saudável, ter um companheiro que respeite e aceite como ela é, melhorar a autoestima. Olha quantos temas a gente já levantou aqui, né? E isso você pode detalhar, quanto mais você detalhar, melhor você vai ficar para conhecer esse público. E voltando lá no tema, né, no nosso título da live de hoje, né, Josane? Como ter um consultório de sucesso. Para você ter um consultório de sucesso, você faz toda essa triagem dessas características do tipo de paciente que você trabalha, o nicho que você trabalha, como o José falou, e agora você vai ter que você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que fazer estrategicamente, gente. A gente pensa que o psicólogo não tem que ser estratégico fora do consultório, pelo contrário. Você tem que trabalhar tanto lá fora, das quatro paredes onde você trabalha, quanto lá dentro, como psicólogo, usando suas técnicas. E agora eu vou falar sobre as estratégias de marketing online. Nossa, tem gente que tem dor de cabeça com isso, mas vamos lá. Como é que você faz para otimizar, para buscar os temas de acordo com toda essa triagem de características desse nicho que a Josana acabou de falar? Eu vou mudar um pouco o nicho ainda para dar um nó na cabeça de todo mundo, mas vai dar para você fazer uma transferência, né, do nicho que eu vou falar agora para o seu nicho de atuação aí. Por exemplo, eu atendo só casais, né? Atendo adultos também que não são casados, mas são mais casais. Mas vamos lá. Como é que você faz, então, para buscar os temas do nicho que você trabalha? Eu vou dar uma dica. Uma dica não, vai vir duas dicas aí juntas. Eu vou falar, parece que eu vou falar de uma, mas eu vou estar falando de duas. Preste atenção. Para você ter
conteúdo. No mundo do marketing, né, do trabalho online, no mundo do marketing, eles costumam dizer que existem palavras mágicas. Aqui eu vou falar palavras-chave. O que são essas palavras mágicas? São palavras que você usa para saber o que é mais utilizado no meio marketing para você ter material para divulgar no dia a dia, né? De preferência no dia a dia, hein? O seu trabalho aí online, né? Nas lives da vida, nos reels e outras formas de atuação. Então, assim, como é que você faz para captar mais conteúdo, para você ter conteúdo? Vamos dar aqui um exemplo, uma dica. Você vai lá no Google Trends. Vamos imaginar, em primeiro lugar, que você está trabalhando agora com o nicho de mulheres grávidas, né? Você trabalha com isso. Aí você vai lá no Google Trends e você pesquisa lá. Qual que é a palavra mágica? Qual que é a palavra-chave? Grávida. Você vai colocar lá, grávida, no Google Trends. Aí vai aparecer uma lista de temas. Os mais procurados, Os né? mais procurados. Vamos imaginar que o mais procurado é gravidez, deixa eu ver, gravidez na adolescência. Vamos imaginar que você detectou lá, apareceu um número de 73 mil pessoas pesquisando sobre o tema, assim. Nossa, é muita gente. E você trabalha com esse nicho, hein? Gravidez. Vamos lá. Vamos imaginar que o segundo título, o segundo tema mais procurado, deu 23 mil pessoas procurando mulheres grávidas acima de 40 anos de idade. Então vai aparecer ali o ranking, né? Quem foi dos mais procurados. E aí, é nesse ranking que você pode se entusiasmar e tentar fazer o quê? Fazer um conteúdo para postar no nicho que você trabalha, na rede online, numa live, com um Reels, conteúdo que fale com esse paciente, né, com esse seu possível paciente, com esse seu seguidor. Uma outra forma de você, uma outra dica para você melhorar o conteúdo é você entrar lá no Google mesmo, né? Na hora que você liga o seu computador, seu notebook, aparece lá Google. Né? O que você vai fazer? Naquele espaçozinho, você vai escrever lá, já que o seu nicho é gravidez, né? Você vai escrever lá, grávida ou gravidez, e coloca, dá um espaçozinho, gravidez, dá um espaçozinho e coloca a letra A. Aí vai aparecer lá embaixo o quê? Gravidez na adolescência. Nossa, coincidiu, né? Que é, de repente, o que apareceu lá, o mais procurado no Google Trends, 70 e tantos mil, 70 mil pessoas procurando esse tipo de título. Aí, gravidez à adolescência. Vai aparecer um monte de conteúdo para você estudar, para você poder postar alguma coisa nas redes. Aí depois você apaga lá o A e coloca lá, gravidez B. Vamos lá. Grávidas que tiveram um bebê prematuro. Aí você vai procurar conteúdos para falar sobre isso. E aí vai, né? Vai selecionando aquilo que mais se identifica com o seu nicho, né? Porque se você faz isso, o que costuma acontecer? Você vai falar conteúdos que interessam para o público. Porque desde o Google Trends é uma pesquisa grande. Se está tendo uma pesquisa grande é porque tem gente interessada em ouvir você. Se tem gente interessada em ouvir você, a probabilidade desses seguidores se tornarem pacientes cresce, né? Então, assim, vamos usar as ferramentas que a gente tem aí com um computador aí na frente da gente, né? Isso facilita muito a sua busca, né, para a criação de conteúdos. O próximo tópico é a utilização das redes sociais para promover sua prática. Você tem a opção de divulgar o seu trabalho ou não nas redes sociais, mas hoje é o caminho mais rápido. Eu não te aconselho a não fazer isso, porque a rede social é o caminho que te leva a esse sucesso, que te leva ao crescimento profissional de forma mais rápida. Crie um perfil profissional, ou mude o seu que você já tem. Às vezes você já tem muitos seguidores e quer transformar aquela rede social em profissional, então altera, faz as mudanças que precisa, faz uma bio atrativa, como a gente já ensinou na live de ontem, para divulgar o seu trabalho, né? E se você não tem habilidade, estude, se prepare, né? Prepare o conteúdo que você quer colocar ali na sua rede social, que você vai divulgar de forma adequada o seu trabalho e vai promover aí o seu consultório de psicologia. Então, use a rede social a seu favor, né? Faz conteúdo relevante, né, para sua audiência se interessar, querer saber mais, te ouvir, né? E você precisa ajudar de alguma forma essas pessoas que buscam
a sua rede social como referência. Né? Depois de que você definiu o tema, definiu o nicho, né? Escreveu lá as dores, as dificuldades que esse público passa, os temas mais buscados que o Guilherme sugeriu, né? Onde você busca esses temas, pega cada tema desse e transforma em conteúdo. Então, cada frase daquela, cada pesquisa no Google, cada tópico é um tema, pode ser um tema para sua rede social, mas a partir desse tema você pode criar um Reels, pode criar uma live, você pode criar um story, você pode criar um carrossel com imagens estáticas. Então, um tema você cria 4 conteúdos. Então, não fique pensando assim, nossa, mas eu não vou ter conteúdo para postar o ano inteiro. Vai. E cada vez que você refaz o mesmo conteúdo, você aprendeu mais, você já teve mais experiência, você já teve uma experiência no consultório, isso vai contribuir e você vai fazer diferente. Você nunca vai fazer o mesmo conteúdo da mesma forma. Então, segue um roteiro, né? Cria esse conteúdo de forma que ajude essa audiência. E eu criei um roteiro para você criar o seu conteúdo aí. Então, eu vou, a partir do tema que é relacionamento abusivo, eu vou criar aqui um tema de um conteúdo para você aplicar aí no seu nicho. Por exemplo, você vai pegar o tema. Qual é o tema central do conteúdo que você quer falar? Então, pega uma daquelas frases que você listou lá no seu caderno. Né? Eu escolhi aqui ter um relacionamento saudável. Não é um desejo do meu público? Né? Quem sofre de relacionamento abusivo, ela deseja ter um relacionamento saudável. Peguei o tema central desse conteúdo que eu vou criar. E aí você precisa criar uma frase que chame a atenção desse público para ele querer ouvir ou assistir ou ler o seu conteúdo até o final. E aí você pode escrever assim: aprenda como se relacionar de forma saudável com esses 3 passos. Não é um tema que chama a atenção? Fala, nossa, 3 passos, ela vai me ensinar a ter um relacionamento saudável? A pessoa vai ficar curiosa em querer saber o que você está falando ali naquele conteúdo. E ela vai ficar até o final para saber esses 3 passos. E aí você se apresenta, né? Eu sou fulano, eu sou psicóloga, e aqui nesse perfil eu ajudo mulheres vítimas de relacionamento abusivo a resgatarem sua autoestima. E aí você começa a falar do conteúdo em si, que é o tema central. E aí você pode pesquisar, né, alguma porcentagem, como essas pessoas, quantas mulheres passam por isso. E aí eu criei um conteúdo aqui que 90% das mulheres que vivenciam um relacionamento abusivo apresentam dificuldades de se relacionar novamente. Isso não é real, viu, gente? Eu criei essa frase. Então você pesquisa o que você quer apresentar, né? Qual é o problema que essa mulher vivencia, que você vai ajudar nesse conteúdo. A consequência disso, desse problema, quando as mulheres vivenciam esse problema, elas acabam se isolando e não querendo ter um novo relacionamento. Né? Você explicou um pouquinho qual é a consequência se ela não consegue se relacionar. E qual é a solução? Aí vem os 3 passos que você sugeriu lá na sua frase principal. Vou te ensinar os 3 passos para você colocar em prática e se fortalecer e identificar relacionamentos não saudáveis. Né? O primeiro passo, e aí você começa a explicar. Você vai buscar um autoconhecimento, né? É fundamental para você se conhecer e identificar o que está por trás de você não conseguir se relacionar, né? E às vezes se portar de uma forma passiva diante desses abusadores. Passo 2, encontrar atividades que te proporcionem melhor qualidade de vida e melhor a sua autoestima, como esportes, dança, meditação, e aí você vai sugerir o que você acredita que vai ajudar essa pessoa. Passo 3, faça coisas que te deixam feliz, ler bons livros, assistir um bom filme, resgatar sua autoestima através de cuidados pessoais, cuidado de roupa, cabelo, unhas, nutricionista, aquilo que a pessoa tem necessidade de se sentir melhor. Então, você vai sugerir algumas coisas para ela resgatar. E qual é o benefício quando você segue esses 3 passos? Aí você vai também dar a sua ideia ali, sua contribuição, cuidando de você e se fortalecendo
será pouco provável permitir que outra pessoa abusiva se relacione com você. Então, esse fortalecimento vai te ajudar a não se relacionar novamente dessa forma. E aí, por último, vem o CTA, que é a chamada para uma ação. Né? Gostou desse conteúdo? Compartilhe com as suas amigas que já vivenciaram relacionamento abusivo. E aí você não pode deixar de direcionar para aquilo que você quer. Você não quer atrair pacientes? Então você vai colocar lá, agende o seu horário, caso você tenha interesse em se autoconhecer e ter relacionamentos saudáveis. E o link na bio. E aí você direciona essa pessoa para um link lá na sua bio, agendar com você. Então você precisa incentivar a participação. Se você quer conhecer, coloque caixinhas de perguntas, chama para ação sempre em Reels, em qualquer conteúdo que você postar, coloca uma interação para você conhecer melhor esse público. E aí tem o próximo tópico, que são estratégias de marketing de conteúdo, que são criar esses conteúdos nessa profundidade, com qualidade, de forma regular, para que as pessoas entrem na sua rede social e sempre tenha conteúdo novo, tenha conteúdo valioso, né, que possa agregar valor na vida dessas pessoas. E sempre que você criar um conteúdo, ele tem que estar alinhado com aquela frase que você coloca lá na sua bio. Você ajuda mulheres com vítimas de relacionamento abusivo a resgatarem sua autoestima. Todo conteúdo tem que fazer essa relação com o que você apresenta como forma de atuação. E aí você pode usar e abusar das redes sociais, utilizando vídeo, gráficos, e-books, se você quiser ter um conteúdo mais completo, peça o e-mail que você vai enviar um conteúdo completo. Então, tem essas estratégias para sempre você pedir interação e sempre contribuir e usar os canais que você sente mais à vontade. Você falou de estratégias, né? Eu falei lá da estratégia online, né? E de usar lá o Google Trends, o Google, como pesquisar esses temas aí que a José me deu uma pincelada muito legal. Vamos falar agora também, sabe o quê? Das estratégias ao contrário da online, né? As estratégias offline. O que você pode fazer para conseguir fazer o seu consultório, fazendo a ponte, né? O link, como você falou, né? O consultório dos sonhos, o consultório de sucesso. O que você pode fazer usando essa estratégia offline? Gente, aqui vai englobar, sabe o quê? Parcerias e network, o que eu vou falar aqui. Você tem que tentar entrar em contato com profissionais que trabalham com o nicho mais ou menos, ou em afim, mais ou menos não, em afim com aquilo que você trabalha. Por exemplo, né? Se você de repente trabalha lá, vou puxar agora para o meu nicho, tá? Que eu inventei aqui. Se você trabalha com o nicho de mulheres grávidas, você vai procurar profissionais que de repente trabalham com isso aí, né? Com esse tipo de público. Você vai visitar esse profissional e vai oferecer, ou melhor, você vai perguntar para ele se ele não pode atender os pacientes que você vier a indicar para ele. Gente, qual profissional, se eu bater na sua porta e falar assim, eu gostaria de te indicar alguns pacientes e queria saber se isso é possível. Você gostaria disso? Qual profissional que não gostaria, né? De receber essa triagem. Então, você vai bater na porta do seu colega que trabalha com esse nicho, mais ou menos o mesmo. E você vai estar oferecendo, indicar esses pacientes para ele, porque você precisa do serviço dele para enriquecer o seu. Você não vai pedir para ele te mandar paciente, não. Você sabe o que você vai estar usando aqui? Você vai estar usando uma ferramenta muito utilizada pelo marketing, tanto no marketing na área online, quanto no marketing na área offline, sem ser online. Você vai estar usando um gatilho chamado gatilho mental da reciprocidade. O que quer dizer esse gatilho mental da reciprocidade? Se eu encontrar com você na rua, na calçada, e falar assim, bom dia, o que você fala? Bom dia. Às vezes você nem sabe quem é o Guilherme, né? Mas o natural é você falar bom dia. Já aconteceu isso com a gente, tá, Josana? A gente está vindo para a clínica, moramos aqui perto, e atravessando, está vindo para a clínica, o senhor cumprimenta a gente. Bom dia. Eu nem sei quem é. Fala, bom dia. É o gatilho mental da reciprocidade. Esse gatilho ele serve quando você toma uma atitude e pega o outro de surpresa. E quando você pega o outro de surpresa,
é recíproco essa resposta. Então, quando você oferece cliente para o outro, porque você está lá na frente daquele médico que trabalha com mulheres grávidas, e fala que gostaria que ele atendesse os seus pacientes, que você gostaria de indicar, né? Sabe o que acontece? Ele naturalmente vai falar bom dia para você, ou ele naturalmente vai lembrar de você. Poxa, se eu precisar de um psicólogo, eu vou indicar para esse cara, eu vou indicar para essa psicóloga. Ali desperta um sentimento, é meio pesado o que eu vou falar, mas um sentimento de dívida. Essa pessoa está me indicando pacientes. Vou indicar a mesma. Né? Vou indicar também para essa pessoa. E existe uma outra estratégia offline, né? Em relação à colaboração com profissionais de saúde e com os pacientes dele. Olha só como essa estratégia offline é até mais interessante do que a anterior que eu falei. Você também vai atrás, é assim que funciona, você também vai atrás de um paciente, de um profissional que trabalha com o mesmo tipo de público seu, e você vai oferecer para ele o seu serviço. Você vai oferecer como? Olha, eu gostaria de indicar pacientes para você, né, doutor? E eu também gostaria de dar palestras. É dado as palestras, eu não vou cobrar essas palestras. Gatilho mental da reciprocidade, você não está pedindo nada entre aspas, né? É bem marketing aqui, certo? Você vai estar, então, de repente, entregando um atendimento de palestras, de comunicação, com os pacientes desse doutor. Imagina um ginecologista atendendo você, de repente, a maioria é psicóloga, né, que tem aí no mundo, né, mais do que os homens. Imagina você, psicóloga, ouvindo do seu ginecologista que ele tem um apoio de uma psicóloga caso você tenha qualquer dúvida, né? É interessante esse profissional. Você está ajudando esse profissional que você está procurando uma parceria, né? Através do gatilho mental da reciprocidade. Ele se sente quase que com um sentimento de dívida, como eu falei. E outra coisa, se você está dando, olha só o tanto que é mais interessante essa segunda parte. O tanto, como você está dando palestras, lives, encontros fechados com essas pacientes desse possível ginecologista, vamos imaginar assim, essas pacientes vão achar interessante o seu serviço. Nossa, ela me ajuda, ainda faz, né, me explica algumas coisas, que legal, né? Nossa, eu tenho mais esse problema. Vou perguntar para ela onde que ela atende. E aí, o que acontece? O seu consultório começa a tomar um corpo. Olha eu fazendo o link, como a José falou, hein? Lá do nosso tema, né? Você começa a fazer a ficar mais perto de um consultório de sucesso. Sempre fazer um link daquilo que você está falando durante toda a sua live. Então, essas duas estratégias offline, elas funcionam muito. Até num curso que a gente deu, né, Josane, a gente falou sobre estratégia do como você atrai pacientes que estão em alta performance, em academias. Né? Como é que você faz essa parceria? Como é que você faz para trazer esses pacientes até você? Então, funciona em qualquer nicho, para quem trabalha em alta performance, em pacientes oncológicos, e aí vai. Né? Então, vamos pegando aí as dicas e vamos colocar em prática aí para melhorar o seu consultório. O tópico 8 é a comunicação nas redes sociais e marketing digital. Né? Se a sua comunicação nas redes sociais, ela envolve tudo que você mostra, né? Tudo que você transmite ali na sua rede social é comunicação, faz parte da comunicação. A sua identidade visual ali da rede social, né? As cores que você utiliza, as fontes que você utiliza, a harmonia, né, da estética visual, o seu posicionamento, como você se expressa, o seu tom de voz, como se você é mais assim, de uma forma mais imponente, ou se você defende uma causa, isso tem que ficar claro para as pessoas, né? Que você defende aquela causa, que você ajuda. E isso, você não precisa ter medo de mostrar o seu posicionamento, de mostrar o que você acredita, de a forma como você lida com os comentários positivos e negativos, né? Tudo isso, toda essa interação, todo esse contexto
que você transmite ali na sua rede social faz parte da sua forma de comunicar. E é isso que as pessoas vão se identificar. Nossa, ela defende tal causa, ela fala dessa forma, ela acredita isso. Nossa, eu sou assim também. Né? E isso vai fortalecendo esse vínculo, vai fortalecendo a ideia de que essa profissional pode me ajudar. Então, essa é a ideia, né? De mostrar o seu lado humano também, de como você trabalha, de como é a sua estratégia ali no seu consultório, mostrar um pouquinho dos bastidores, e as pessoas vão se identificar e vão desejar fazer terapia com você. O próximo tópico é utilizar as plataformas como Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, é utilizar todas as plataformas que você puder a seu favor. É claro que não tem como você utilizar todas, porque são muitas e a gente não consegue criar conteúdo para todas. Mas o que você pode fazer? Identificou esse público? Onde ele está? Seu público é mais velho, é mais novo? Se for adolescente, pré-adolescente, ele vai estar no TikTok. Mas se for uma pessoa mais velha, vai estar no YouTube, vai estar no Facebook, vai estar no Instagram. Então, isso você precisa identificar também para você fortalecer essa rede que ele mais está presente, né? Para você alcançar mais pessoas. Não adianta você usar o TikTok se o seu público não está lá, né? Mesmo que seja uma coisa que você gosta, mas provavelmente aquele público não vai estar lá. Então, você vai buscar essa rede social, prioriza uma no início, depois você vai ampliando, e você pode também criar conteúdos que dê para partilhar em mais de um. Uma live você pode partilhar no YouTube, no Facebook, no Instagram. Se você criar um Reels de até 1 minuto, você pode compartilhar lá no Shorts do YouTube. Então, você vai aproveitando algumas coisas ou fazer recorte de uma live para criar um vídeo menor para o YouTube. Então, tudo isso você vai aprendendo ali na prática e vai conseguindo utilizar e reutilizar esses conteúdos em mais de uma rede social. E interessante que como fazer para alcançar o TikTok, né? O pessoal do TikTok é um público diferente. Então, você tem que tomar cuidado, né, Josane, e fazer conteúdos que sejam interessantes para esse público. Conteúdos que são, como é que a gente fala, relevantes, né? Que são envolventes, que chame a atenção desse seu seguidor naquele determinado local. Então, assim, como é que você deve fazer isso? Diante de tanto assim, conhecimento que a gente tem lá da faculdade, tanta teoria, a gente tem que, para conseguir alcançar a atenção do nosso seguidor, você tem que tentar ser, sabe o quê? O mais simples possível. Essa é a dica. Seja menos técnico, sabe? Faça uma pesquisa para saber o que esse seu público mais quer. Volta lá no Google Trends, né? Faça uma pesquisa. Quais são os temas mais relevantes que mais interessam para esse público? Vai lá no Google, pesquisa lá, né? Gravidez, letra A, adolescência, aí vamos. Gravidez, S, sexualidade. Como é que fica a sexualidade da mulher lá que está dando a luz, que está perto da luz? Então, pesquise e divulgue o seu trabalho. Então, tem ferramentas para você fazer hoje. Gente, sobre oferecer aí eventos online. Gostaria muito de falar nisso aí. Você pode fazer lives, workshops fechados. Exemplo, vou dar um exemplo de um colega nosso, um psicólogo, não vou falar o nome aqui, ele até ficou com vergonha, ele usa a plataforma, se eu não me engano, eu acho que é a plataforma Zoom, que ele me falou, né? Onde ele faz pequenos encontros com 20, 15, 30 grávidas, né? Ele tem acesso ao trabalho com outros ginecologistas e ele faz reuniões online, falando um pouco da problemática dessa paciente, desse médico. E o que acontece ali? Voltando lá atrás, ele acaba o quê? Ele acaba sendo mais conhecido, ele acaba sendo procurado. Quem é visto é procurado. Quem não se mostra fica escondido naturalmente, né? É ao contrário. Se você quer ter um consultório de sucesso, olha o link que a Josane falou de novo, né? Você tem que estar sempre voltando nele. Você tem que fazer isso. Você tem que se divulgar. É uma forma de você se mostrar para o público
com quem você trabalha. E dá para você trabalhar com qualquer nicho, atendimentos oncológicos, né, de pacientes oncológicos, e aí vai, crianças, e aí é só fazer o trabalho de pescar paciente mesmo, né, tanto offline quanto online. Bom, o próximo tópico e último são testemunhos e avaliações. Gente, essa coleta de depoimentos de pessoas que já passaram pelo seu atendimento, que já se beneficiaram, pacientes satisfeitos com o seu trabalho, isso tem um impacto tão grande na vida de outras pessoas, porque isso vai gerar mais confiança no seu trabalho, né? E as pessoas sempre buscam feedbacks de um comprador de um produto, ou alguém que indicou o psicólogo, que indicou o médico. Em grupos que a gente participa, quase todos os dias tem gente, gente, tem alguém que indica uma babá, tem alguém que indica um médico, um neurologista, um psiquiatra. Sempre buscamos a referência através de alguém que já utilizou o serviço. E por que com a gente é diferente? Então, você pode sim pegar testemunhos dos seus pacientes, avaliações. Ontem nós falamos um pouco sobre a pesquisa de satisfação, mas você pode enviar uma mensagem de WhatsApp mesmo, já cria ali uma mensagem perguntando o que a pessoa se beneficiou, qual é a frase que resume o seu acompanhamento psicológico. E aí você explica que é para ajudar novas pessoas a buscarem, para incentivar a buscarem ajuda profissional. E você vai ocultar o nome dessa pessoa. Se tiver a fotinha na sua mensagem de WhatsApp, você vai esconder a identidade dessa pessoa e deixa isso claro para ela, mas que você cria um hábito de pedir esse feedback para os seus pacientes e para ex-pacientes também. E aí, na medida que você for postando conteúdo e que faça um link com o objetivo proposto, você pode postar uma história de uma avaliação, de um depoimento de um paciente, e aí você cria um destaque, vai colocando tudo lá. E aí a pessoa vai entrar na sua rede social e vai ver aquele monte de pessoas fazendo uma boa avaliação do seu trabalho. Pensa o quanto isso vai gerar credibilidade, você vai ser referência, vai ser autoridade naquele assunto, porque as pessoas estão falando bem de você. Então, isso é muito importante. Eu acredito que vai te ajudar muito a crescer. Então, coloca esses passos em prática. A gente colocou só em tópicos aqui nos slides, mas você pode voltar, vai ficar salva, e aí você faz o print e anota todos esses temas para você colocar em prática aí na sua carreira e ter um consultório de sucesso. Bom, nossa live está encerrando, né? Eu espero que você tenha aproveitado e aproveite bastante, coloque em prática, né? E transmita, que você tenha uma presença online forte, transmita segurança na hora que você for gravar conteúdo. Se tiver alguma dúvida, pode enviar um direct para a gente, que nós estamos aqui disponíveis a te ajudar e a construir o seu consultório de sucesso. Amanhã tem mais live e te esperamos amanhã. Até mais. Tchau, tchau.